Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Escuta que aí vem história. Aqui, todas as semanas, nós vemos uma história do Espírito Irmão X, Humberto de Campos, recebida pela mediunidade de Chico Xavier. Atualmente estamos vendo as histórias reunidas no livro Reportagens de Além Túmulo, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje nós vamos ver a história de número 10. O título da história é O Investigador Inconsciente. Recebemos todos nós, de Deus, recursos para, nos aproveitando deles, amadurecermos moralmente e espiritualmente. É uma grande responsabilidade sempre, não é? Afinal, temos que prestar contas da nossa administração, dos recursos que recebemos quando voltamos à pátria espiritual. E a nossa história vai falar sobre um médico que era um pesquisador, um observador. Ele se denominava metapsiquista, que é Matoso Dupont, doutor Matoso Dupont. A nossa história começa quando um paizinho, preocupado com a sua filha, que estava tendo momentos irracíveis, quando ela aparecia fora dela, e nesses momentos ela falava de coisas que ele não compreendia, por exemplo, cartas fechadas em envelope, cofres fechados, mas, no entanto, os conteúdos das cartas, o que havia dentro dos cofres, a menina dizia sem problema nenhum o que estava oculto, como se fosse dotada de um certo dom de clarividência. Então, o paizinho começou a levar a filha a uma casa espírita familiar, porque antigamente os centros espíritas, eles começaram em espaços familiares. E depois, com o passar do tempo, os centros iam crescendo, não é? E aí passavam a ser centros espíritas. Mas muitos começaram mesmo um ambiente familiar. Então havia uns vizinhos do paizinho desta moça que eram espíritas, e ele começou a levar a menina lá para tomar passe, tomar água fluidificada, mas lá mesmo eles indicaram que o paizinho deveria levar a menina a um médico. Por quê? Porque tem que se descartar as questões físicas quando aparece alguma questão aparentemente espiritual. Então, a princípio, é aparentemente espiritual. Iremos levar ao médico. Pode ser tantas coisas que podem ser. Um tumor, por exemplo, poderia justificar algumas coisas dessa. É verdade, poderia. Então, precisam ser feitos exames, procurar um médico e tudo isso. E ele foi procurar mesmo o Dr. Matoso Dupont, mas não foi só por isso. Foi porque ele soube que o Dr. Matoso Dupont era um médico espiritista, ou espírita. Então, ele tem a ciência e tem essa visão, porque ele já tinha levado a menina em outros médicos. Mas os médicos mais o assustavam, não é? Porque iam dizendo, não é? Coisas que iam assustando esse pai. E ele, então, decidiu levar ao Dr. Matoso, porque, além de médico, ele também seria espiritista. Ao chegar lá, ele explica ao médico o que estava acontecendo com a menina, e o médico, então, se justifica dizendo que ele não era bem espiritista, não. Que ele era um cientista, que seguia os grandes cientistas, e que ele não era chegado à questão espírita, porque lhe incomodava a questão de levar para o lado religioso as coisas.
E ele, então, começa a fazer uma espécie de anamnese, ou seja, perguntas à menina para tentar aprofundar o entendimento sobre o que acontecia com ela. E realmente ele trouxe livros, trouxe cartas, trouxe, vamos dizer, objetos para que ela pudesse dizer o que não era aparentemente perceptível. Ela foi indo muito bem. E chegou lá um momento que ele estava assombrado, né? Mas isso passou o tempo. E depois de um certo tempo, o pai falou assim: mas olha lá, doutor, o que o senhor me diz? Que conselhos nos dá para o caso? Sem dúvida, responde o médico, estamos diante de um caso espantoso de criptestesia pragmática. Aí o pai ficou mesmo rendido, porque o que seria isso? E ele pede para o médico simplificar o que ele estava dizendo, que ele não estava entendendo. E ele diz: trata-se de manifestação metapsíquica. Sim, porque ele já tinha dito que ele era um metapsiquista, não era um espírita, era um metapsiquista. Ele estudava os fenômenos, vamos dizer, da mente humana, porque ele colocava apenas como um fenômeno da mente humana, e não um fenômeno espiritual. E ele, então, não seria um espiritista, seria um metapsiquista. Então, diante disso, não é? Ele começou a falar isso e o pai ficou assim: puxa, não entendo mesmo nada. Só me dá licença que eu vou ali e já volto. E ele foi na farmácia e pediu para o seu amigo Valdemar, que era espírita, que era conhecedor da doutrina, fosse com ele até o médico, porque afinal a consulta tinha sido muito cara. E ele não queria perder a oportunidade de entender o que se passava com a filha através dos olhos daquele estudioso. Então, lá foi o Valdemar para o consultório, para ouvir as explicações do médico, que aí começou a falar sem parar sobre experimentos metapsíquicos, sobre os cientistas A, B, C. E, mediante isso, ele simplesmente, a menina continuava como se estivesse em transe, parada, quase catatônica. E Valdemar esperou o médico falar aquilo tudo, falou. E quando ele deu aquela pausinha que a pessoa vai respirar, Valdemar entrou e disse assim: doutor, estou convencido de que o senhor tem suas razões, mas não concordará que esses fenômenos são velhos quanto o mundo? Quer dizer, já desde o Egito já acontecia isso, aquelas iniciações, as pitonisas da Grécia, isso é tão antigo. Ah, disse o médico, quer dizer, está falando aí do sexto sentido? Essas novas descobertas que estão fazendo? Sim, pode ser. Todavia, há milhares de anos, aí ele vai falar, não é? Das outras culturas que já existiam esses fenômenos. Não concorda que todas essas manifestações sejam formas diferentes da revelação espiritual, espalhando no mundo a luz de Deus? Ora, que motivo nos levaria a meter a religião em problemas desta natureza? E aí começou, não é? Aquela discussão, um nível de argumentos e contra-argumentos científicos de um lado, doutrinários do outro, sobre os fenômenos espíritas / metapsiquistas. Ao terminar a discussão, o pai, o senhorzinho, retirou-se desalentado, levando a menina enferma e resolvido a contentar-se com o processo lento de cura espiritual, mediante as instruções evangélicas da água fluidificada e dos passes ao alcance da família
no grupo dos vizinhos, aquele que já citamos aqui. Tal ocorrência constituía, porém, pequenina amostra do investigador renitente que era o Dr. Matoso. Ele nunca saía dos seus domínios de experimentador. E daí nós voltamos aqui, não é, ao título, o investigador inconsciente, porque ele não parava para refletir, ele se deixava levar sem questionar, simplesmente fixo naquele campo de ideias. E Dr. Matoso visitava núcleos doutrinários espíritas, atormentava os médiuns, fazia questão de exibir o cartaz de inimigo declarado de todas as expressões religiosas. Afirmando-se discípulo de Richer, cientista, adotava a dúvida com atitude assim, como um critério que ele deveria seguir. Em qualquer observação, preocupava-o a possibilidade de fraude. E fosse onde fosse, preferia comentar a exploração grosseira, o charlatanismo e a má-fé, como se todos os fenômenos estivesse esses componentes em todos os fenômenos. A sociedade o conceituava entre as grandes inteligências do meio e ninguém lhe negava os títulos de competência. Era um grande estudioso dentro dos preceitos da comunidade. Entretanto, a força de detalhes, desses detalhes sempre visíveis, o que ele via, ele foi enrijecendo as fibras emotivas. Ele não foi mais se permitindo sentir. Se tornou simplesmente uma máquina analítica. Mero caçador de fenômenos, tratava as mais belas sugestões da espiritualidade à maneira de fatos banais, sem maior significação. Não suportava as reuniões onde se fizessem rogativas a Deus. E aos companheiros de índole religiosa, quer dizer, em vez de preferir as companhias de companheiros de índole religiosa, preferia os amigos levianos, prontos ao comentário científico, entre o sorriso de mulher sem escrúpulos e um trago de vinho de alto teor alcoólico. Apesar de tudo, em todos os acontecimentos da vida, os homens, nós, seres humanos, dispomos do jogo. Temos possibilidade, não é, de viver as circunstâncias, mas quem dá as cartas, diz aqui o nosso Humberto de Campos, quem dá as cartas é Deus. Nós jogamos, nós vivemos, mas quem dá as cartas, quem determina até onde vai uma situação, se a situação vai acontecer ou não vai acontecer, é Deus. Ninguém vive sem contas indefinidamente. Chegou, afinal, então, o dia em que Dr. Matoso foi compelido a entregar sua bagagem material ao cofre vasto da terra. Ou seja, desencarnou e o seu corpo físico foi enterrado, como assim é, quando as pessoas morrem. Ai, Cristina, não pode ser cremado? Pode, mas aqui nessa época não acontecia isso. Achava-se, porém, desencarnou o Dr. Matoso, e aí percebeu-se uma outra realidade e sentiu-se atônito, perdido, estarrecido. Agora, em vez de experimentar, ele se sentia objeto de observação por parte de gigantes ocultos e intangíveis. Quer dizer, ele percebia que ele era observado.
Ele, que tanto falara de ectoplasma inconsciente, via formas indescritíveis, completamente estranhas às suas tabelas de classificação. Aqueles fantasmas, porque ele via agora, claro, os desencarnados, ele também era um deles. Aqueles fantasmas que despertavam tamanho sensacionalismo nas sessões de materialização passavam-lhe ao lado, sorridentes e tranquilos, sem lhe dispensarem a mínima atenção. Estaria louco? Que forças misteriosas o haveriam arrebatado àquela região sombria e desconhecida? Perseguira materiais de observação durante a existência inteira, dilacerar instrumentos da verdade, procurar fraudes, proclamara desafios e agora, ali, sem qualquer intermediário, verificava ele próprio as várias formas de revelações da vida. Tentava manter a atitude de experimentador que dispensa a cooperação religiosa, mas os fatos psíquicos de várias formas que ele percebia estavam acima de qualquer condição que ele nunca imaginou ter de examinar. Ele não sabia o que pensar sobre aquilo que via. Sozinho e sem o estímulo de companheiros com quem pudesse conversar, trocar impressões, o antigo investigador experimentou enorme cansaço. Ele, que sempre fora contrário a orações, andava desejoso de recolher-se ao mundo íntimo, a fim de solicitar a contribuição do mais alto. No fundo, admitia que semelhante atitude representava capitulação, ou seja, seria como se ele estivesse voltando atrás. Entretanto, a seu ver, não rogaria à maneira de outros crentes. Formularia simplesmente um pedido de auxílio. Mas a quem? Orar para quem? Na secura das experimentações do mundo, jamais cultivara afeições quaisquer. Agravando-se-lhe, porém, as necessidades no meio de situações que não conseguia definir nem compreender, sentiu-se fraco e implorou a Deus lhe concedesse luz para os enigmas que o cercavam. Não demorou muito e um orientador generoso fez-se visível, atendendo a súplica. Agora Matoso. Amorável benfeitor, por quem sois? Não me negueis mão amiga no labirinto em que me encontro. Escuta, Matoso, que fizeste de tanto material precioso concedido à tua alma no mundo? Responde Matoso. A ciência transformou-me num investigador do inconsciente, disse Matoso embaraçado. E o mentor respondeu: não desejo saber que títulos gratuitos te proporcionou a ciência convencionalista, e sim o que fizeste da cultura enorme e como usaste os patrimônios vultosos que te foram conferidos na terra. Interpelado, nosso Matoso impressionou-se com a observação profunda e, ganhando coragem, fez o que sempre fazia. Relacionou as antigas inquietações, aludindo aos grandes cientistas do século e as rigorosas preocupações que adotara pessoalmente nas pesquisas efetuadas. Ao final da longa exposição, o orientador falou bondosamente. Falas de Crookes, de Lombroso, de Richer, pesquisadores do seu tempo. Mas esqueces que precisas de construção própria.
tanto vacilaste no planeta que terminaste a última experiência duvidando de ti mesmo. Quando procuravas ansiosamente a fraude nos outros, não vias que fraudavas a própria alma. Desafiastes médiuns e trabalhadores, entretanto, não atendeste aos desafios que a luta nobre te proporcionou em cada dia terreno. Não é bem isso, tentou contra-argumentar Matoso. O que nunca pude tolerar foi a manifestação religiosa. E pior emenda que soneto, não é? E o mentor respondeu a ele: por quê? Detestavas a religião, malsinavas a prece, zombavas da fé. Contudo, em que lugar do universo a vida não é um ato religioso? Considerando-se o laço imperecível que une o Criador às criaturas e as coisas do caminho evolutivo, tudo é permuta e atividade divina. O sapo coachando no pântano, a estrela enfeitando o céu no deserto, o diamante oculto nas pedras abandonadas, não estão à procura de admiração humana, mas de identificação com a divindade. Anotaste, pesaste, classificaste como simples escravo da estatística, mas a cultura espiritual não se constitui apenas de terminologia técnica. A cor é aspecto, nunca o objeto em si mesmo. É incontestável que sabedoria e amor representam as asas sem as quais é impossível ascender, subir aos cumes da perfeição eterna. Mas sabedoria não significa cristalização no círculo individual. Antes, é penetração no país infinito da verdade divina, cuja luz palpita no maravilhoso plano de unidade, através de todos os seres. Não te detenhas no exterior. Busca o teu mundo de belezas ignoradas e observa a ti mesmo. Meu amigo, Deus é amor, vida, suprema luz. Lindo. Nesse momento, o benfeitor desapareceu numa torrente de claridades infinitas. Sem explicar o que se passara, o nosso doutor Matoso achou-se de joelhos, face lavada de lágrimas abundantes. O cérebro, febril, banhava-se em energias desconhecidas. Pela primeira vez, sentia a grandeza divina e parecia constituir ele próprio a harmoniosa nota de amor no cântico universal. Por quanto tempo demorou em adoração indefinível? Não poderia responder. Quando, porém, examinou a necessidade de integração no trabalho redentor, uma voz carinhosa e familiar lhe soou brandamente aos ouvidos: vamos, meu filho, o Pai jamais regateia a oportunidade de retificação e serviço. Voltemos para o mundo. Tu que observaste tantos semelhantes, sem finalidade justa, regressarás agora, a fim de seres observado. Essa é a história de um personagem que recebeu, como nós recebemos recursos diversos, mas todos nós recebemos amplos recursos para fazermos da nossa encarnação uma encarnação memorável.
Vamos aproveitar as oportunidades, os dias, as situações que Deus nos oferece, como a distribuir as cartas de oportunidades que dá a todos nós. Vamos pegar as nossas cartas e fazer com elas o mais lindo jogo. O jogo do amor, da fraternidade, da atenção, da prece. Que Jesus nos abençoe. Aqui estaremos na próxima semana com mais um Escuta, que aí vem história. Muita paz a todos. Até lá.